Abra a tua Bíblia, quem trouxe Bíblia. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Vamos lá? Romanos, todos acharam? Ah, tem aqui, pastor, não achei. Então tá aqui. Vamos junto? 1, 2, 3. Porque o salário, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha que interessante. Quantos trabalham aqui recebem seus salários aqui? Levanta a mão. Então você é fruto do teu trabalho. O salário que você recebe é fruto do teu trabalho. Se você trabalha mais horas, você ganha mais. Se você trabalha menos horas, você ganha menos. Então o que você ganha é fruto do teu salário. Então entendendo? O que você ganha é fruto do teu trabalho. Então o teu salário, se é grande, se é menos, é o fruto do teu trabalho, do horário que você faz. Então você é recompensado por isso. Você, talvez muito pouco, você trabalha de graça, a não sei quando vai ajudar alguém. Mas se alguém te contrata, logo você já estabelece quanto é que vocês vão ganhar, que você vai ganhar. E aqui é muito bom o cálculo que você ganha por hora, né? Você ganha por hora. Então, quanto mais horas você trabalhar durante o dia, mais vai somar no teu dia, mais vai somar na tua semana. E vai chegar na tua semana o quanto você vai receber na semana, do quantos dias você vai trabalhar. Então, ao final de semana, se você recebe semanalmente, você pega o fruto do teu trabalho. Então, numa sexta-feira, você sai cansado, teu patrão brigou muito com você, um serviço que não dá certo, uma peça que não encaixou, uma grama que não cortou, que quebrou a tua máquina, uma pedra que caiu no teu pé, você está angustiado. Só que você fala assim, mas hoje é sexta-feira. E de repente, o teu patrão te chama, fala assim, ó, já mandei lá pro teu banco ou te paga na hora. O teu sofrimento te traz um alívio porque você recebeu o teu pagamento. A tua esposa, sabendo disso, já liga para você e fala assim, passa no Walmart, meu amor. E aí você, cansado, você fala, meu Deus, vou ter que passar no Walmart. Porque o fruto do teu trabalho é o teu salário. E o salário te proporciona outras coisas, né? Esse texto, baseado nisso que eu falei com vocês, olha só como ele é sério. O salário do pecado é a morte. Então, tipo assim, o que eu recebo do pecado, o que eu ganho do pecado é a morte. Então, levando e trazendo uma ação direta desse texto se eu estou em pecado, e não é se eu estou vivendo em pecado, se ele coloca, aqui Paulo ele coloca salário, porque se eu trabalho, eu ganho um salário. Então, tipo assim, se eu trabalhei, parei de ganhar. Amém? Tem aqui? Trabalhei, parei de ganhar. Parei de pecar. Não vou ter consequência. O salário do pecado é morte. Se o salário do pecado é a morte, é sinal que eu venho numa sequência de pecado. E o resultado desse pecar, ele me traz a consequência do meu salário. E o salário do resultado do meu pecar é a morte. E aqui vai, pastor, quando diz a morte, é a morte em si mesmo? Às vezes é. Às vezes pessoas que estão no pecado da desobediência, uma desobediência leva ele à morte literal. Mas o cunho profundo, principal, de quando Paulo fala isso, é a morte espiritual. A pessoa está viva, mas ela está morta espiritualmente. Uma pessoa morta espiritualmente, lembra do que ele diz lá em Coríntios, capítulo 11, versículo 23, da sequência da Santa Ceia: por causa disso, há entre vós muitos que dormem.
Essa palavra dormir, na tradução do grego, quando ela vai trazendo para nós, é literalmente está dormindo, está morto. Então, por isso, quando ele diz, há entre vós, ele tem o porquê as pessoas estão mortas, é uma sequência de erros que chamamos de pecado. Para embasar o salário, essa vida de pecado, eu quero falar um pouco e rapidamente sobre a história de um personagem que está lá no livro de 2 Samuel, que certamente você já ouviu falar dele, já ouviu falar dessa história. 2 Samuel, livro de Samuel, no capítulo 11, ali conta a história do rei Davi. Davi, a história você já conhece dele. Davi era o rapazinho que cuidava das ovelhas. Lembra dele? Fala amém. Cuidava das ovelhas. De repente o profeta, Deus fala para o profeta: eu não quero mais Saul sendo o rei. Vai na casa de Jessé, vai lá na casa de Jessé, enche teu vaso de azeite, vai na casa de Jessé, porque eu já escolhi lá um novo rei. E Jessé, e o profeta vai até a casa de Jessé. Quando chega lá, o menino Davi não está. O menino está cuidando das ovelhas. E ele disse assim: ninguém come enquanto o menino não chegar. E de repente vão chamar Davi. E Davi chega. E quando Davi chega, ele ajoelha e Deus fala no coração dele: esse aí é o rei que eu escolhi para Israel. Por quê? Porque já tinha passado outros irmãos bonitos, altos, cheios de uma relevância humana, mas não era aprovação de Deus. Não é aqui que eu quero ficar. Nem sempre a relevância humana é a aprovação de Deus. Às vezes aquele menos capacitado, aquele menos que as pessoas enxergam, é o que Deus escolhe para alguma coisa. E aí Davi joelha, um Zé Ninguém, amigo do coisa nenhuma, irmão do quase nada, e levanta agora rei de Israel. Mas só que quando ele levanta rei de Israel, ungido pelo profeta, existia um rei ainda, que estava lá no trono. E Davi, em vez de ir lá reivindicar o trono, o que ele faz? Ele volta a cuidar das ovelhas. E aqui eu aprendo uma coisa interessante. Quem tem promessa de Deus aqui? Levanta a mão assim, você que tem promessa de Deus. Enquanto você tem promessa, se prepara. E a hora que chegar e Deus fala assim: eu tenho uma promessa para você. Por que ele não cumpre na hora? Porque o tempo até chegar a hora, ele está trabalhando em você. Davi poderia ir lá reivindicar o trono, mas ele não foi. Por quê? Porque não era a hora dele ainda. Deus precisava prepará-lo. Deus faz uma guerra, que eu costumo dizer que Deus inventou uma guerra para mostrar que ele tinha escolhido Davi diante de toda a nação. E quem estava lá falando, brigando com esse povo de Israel era quem? Um gigante chamado Golias. Vai lá o menininho, estou acelerando a história para você contextualizar dentro do que eu quero falar para você. Ele pega uma pedra, desce no riacho e pega quantas pedras? Lembra? Quantas pedras? 5 pedras. Ele pega 5 pedras e ele leva no bolso dele. Ele tinha experimentado a armadura de Saul, só que não coube nele. E aqui eu já aprendo uma coisa interessante, não quero ficar aqui, mas só para não perder o costume e não perder aqui para você. Tem hora que você só vai conseguir alguma coisa de Deus quando você usar as tuas habilidades. Todas as vezes que a gente quiser usar habilidades que não são nossas, não vão caber em nós. Entenda uma coisa: Deus quer você do jeito que Ele fez você. Ah, mas eu quero ser igual fulano. Não. Você tem habilidades específicas. E você só não conseguiu ainda chegar lá na frente porque você está querendo usar outras habilidades que ainda não são tuas. Davi entendeu. O que ele fez? Tirou aquela veste, jogou fora. Não quero o rei. Aí ele foi só ele e a funda dele. Quem sabe o que é funda aqui? Sabe o que é funda? Lá no Mato Grosso do Sul, funda é assim, né? Aquela que estica aqui assim, não sei se é do teu. Dessa época não, eram 2 elásticos com um couro no meio, colocava-se a pedra e rodava. No que rodava, soltava, né? E ele vai e enfrenta o gigante, Golias. E ele solta aquela pedra, a pedra bate, cai, Golias morre, corta a cabeça de Golias e Israel sai vitorioso. E Davi, ele é agora mostrado ao povo de Israel, o escolhido de Deus. O tempo passa e vai passando, enfim, chegou a hora. Davi agora é rei de Israel. Davi agora ganhou todas as batalhas. Davi, aonde chegava, ganhava as batalhas. E um dia, o povo foi brigar novamente uma guerra. E aqui foi o grande erro de Davi. Aqui eu já entendo uma coisa, irmão, que às vezes, quando a gente não tem nada, a gente é mais crente. Já percebeu? Você não tem nada e você ora para ter. Ah, eu quero. Ai, meu Deus, me dá um carro que eu quero ir na tua igreja adorar. Não, você não quer adorar. Assim que você pegar o carro, você vai para a praia e depois você liga: pastor, não deu tempo. Mas o ser humano é assim. A gente quer, Deus dá, e aquilo a gente usa às vezes que não é para aquilo que a gente queria lá atrás. Davi, ele relaxou. Só que ele tinha que ir à guerra. Olha só o primeiro capítulo, só o primeiro versículo que eu quero ler para você. E acontecer que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe.
e com ele seus servos. Tem hora que não é para você enviar, tem hora que é para você ir. Aqui, a descida de Davi começa quando ele começa a terceirizar as coisas. Deus chamou você. Viu, pai? Hoje é dia dos pais, eu já falei sobre isso. Deus chamou você. Não adianta você terceirizar as coisas. Era para Davi ir para a guerra, ele manda Joabe para a guerra. Ali começa o processo do declínio de Davi. Davi agora era rei de Israel, vitorioso, reconhecido dentro do mundo onde ele vivia. E ele não vai para a guerra, mas ele tinha que ter ido para a guerra. Bom, ele fica lá no palácio dele, morava no alto, e todo mundo guerreando. Um dia ele sai fora, na janela, na sacada, e ele olha para baixo e vê uma mulher tomando banho. Quando ele olha aquela mulher tomando banho, ele deveria olhar assim e falar assim: o sangue de Jesus tem poder. Lógico que ele não ia falar isso, que não tinha Jesus ainda naquela época. Mas ele podia dizer assim: Deus do céu, tem misericórdia. E ir para trás, chuta que é macumba. Mas Davi foi, ele viu a mulher, ele poderia falar assim: meu Deus do céu, que vergonha. Para que isso? Oh Jesus, para que isso, Deus? Fecha essa porta aqui. Não. Davi ficou ali, olhando e ficou desejando ali. Você sabe que aqui eu já aprendo uma coisa: tem pecado que a gente cai, que não é falta de aviso, não. Você vê, a Bíblia diz que ser tentado não é pecado. O pecado é você ceder à tentação. Quando ele olha, ele tinha oportunidade de não ir. Não era para ele ir. Mas ele se achava tão fora, tão superior às suas as coisas que poderiam acontecer com ele, que ele foi lá e ficou conversando com o olhar, com o pecado. Se você sabe que isso vai fazer mal para você, por que você fica conversando com o pecado? Por que você fica conversando com aquilo que você sabe que vai fazer mal para você? Tem hora que você precisa fechar a porta na cara. Tem hora que você precisa ser ignorante. Vai embora, eu não quero. Por quê? Porque você sabe que aquilo vai te levar. O pecado é mortal. Mas aí a gente quer achar que quer brincar, que a gente é forte, irmão. Homens e mulheres que estão aqui. Não existe o fato de eu estar aqui em cima, o fato de alguém poderoso você ouvir falando. Não, irmão. Somos todos seres humanos carentes da misericórdia de Deus. E se a gente não prestar atenção, o diabo vem e passa a perna. Então a gente tem que estar atento às coisas. Você viu? Não vai. Não vai. Você sabe que aquilo ali vai dar errado, vai dar ruim aquilo. Coisa simples da vida, você está se enrolando na vida por coisas simples. Passou alguém lá onde você trabalha, vendendo algo que você sabe que o valor daquilo é 300 vezes mais. E a pessoa chega para você e fala: eu quero tanto. Você não conhece a pessoa. Logo, aquele produto, na sua maior pensamento, veio de situações, de lugares e de situações escusas. Mas você parece que não quer saber disso. Você está de olho no objeto. O diabo ele cega tanto a gente que você sabe alguma coisa que aquilo não é correto, mas o objeto te cega. Nós somos cegados pelo objeto. Lembra de Eva? Eva ficou cega quando a serpente veio e falou para ela. A serpente falou para ela, a serpente perguntou: por que você não come daquela árvore? E ela disse: eu não como porque Deus falou que não é para comer, porque o dia que eu comer, nós vamos morrer. E ele disse o quê? Morre não, menino, morre não. Ele sabe que o dia que vocês comer vai abrir o olho de vocês. Em vez dela virar as costas, ela ficou de olho no objeto e na voz que estava no ouvido dela. Davi poderia ter voltado para casa ali, mas ele foi mais longe. Ele chama um soldado dele, o servo dele, e manda buscar aquela mulher. Eu quero que ela venha aqui. Então Deus deu oportunidade para ele. Primeiro que não era para ele estar ali naquela hora. Tem lugar que você está que não era para você estar. Tem lugar que você anda andando que não era para você andar. Depois que dá errado alguma coisa, você fala assim: meu Deus, por quê? Porque você está no lugar que não era para você estar. Você sabe disso. Você sabe disso. Não era para você estar. Tá bom, você foi. Aí você vê lá o objeto. O objeto está lá, está longe de você. A ação de buscar é tua.
Você percebe que o objeto não salta em você? O objeto não pula de lá para você? Não, o objeto está lá, parado, estático. O pecado está lá. O que me atrai nele é o meu desejo, a minha distanciamento de Deus. Eu quero. Ele, em vez de parar lá, vai lá, manda chamar um servo, traga aquela mulher lá para mim. O servo era mais crente que Davi, porque ele disse assim: meu senhor, não traz não, porque ela é mulher de Joabe. Não traz não, não traz não, é a mulher dele. Segundo aviso que Davi teve. Segundo aviso que Davi teve. E aí, irmão, algumas coisas, e aqui eu vou falar aqui para nós aqui, tem coisas na vida da gente que está errado, que está dando errado, e a culpa não é de ninguém, a culpa é tua, a culpa é nossa. Nós temos o grande problema da gente terceirizar situações erradas que dão. Mas se você, eu sei que você é adulto, eu sei que você é inteligente, se você olhar para você, você vai entender que muita coisa da tua vida está dando errado por culpa sua mesmo. E aí, como a gente não quer encarar isso, por quê? Porque é difícil a gente olhar no espelho e perceber que a gente que errou. A gente faz o quê? A gente terceiriza a culpa. E a primeira coisa, fala, não, foi o diabo, foi enganado por ele, foi o fulano, foi o ciclano, não, foi a gente mesmo. Foi a gente. Segunda oportunidade, a primeira ele podia sair, ele não saiu. Deus está dando oportunidade para você. E você continua colocando o pé lá, continua nas hordas dos escarnecedores, continua no meio de pessoas que não é para você estar. E Deus de novo está avisando. Não é para você pegar, não é para você, não é, mas você está lá. Aí ele falou, traz para mim. Veio o segundo aviso, não faça isso, ela é casada. Ela já tem um marido. Ele estava tão cego de si e disse, não, eu quero ela. Agora imagina essa mulher violada, essa mulher e o rei chamando, mesmo sem o consentimento dela. Ele toma, ele rouba aquela mulher. Irmão, foi um absurdo o que ele fez. Se você parar e pensar, foi um dos maiores absurdos. Ele vai lá e arranca uma ovelhinha, porque ele estava cego em cima dele. Por isso, irmão, que quando a gente chega num patamar, chega ou de dinheiro, ou de riqueza, ou de estabilidade intelectual, tem que tomar muito cuidado. Porque o fato da gente achar que é alguma coisa é a porta aberta para o diabo vir e mostrar para você que isso não é nada. Por isso que Paulo diz assim, cada um olha o outro superior a si mesmo. Porque quando eu sempre olho você superior a mim, eu sempre vou me olhar menos do que você. E isso vai acalmar a minha arrogância e a minha soberba. A soberba, no livro de Provérbios diz que a soberba ela precede a queda. Todo homem, quando falo homem, incluindo mulheres, todos, no mundo todo, ou fora de igreja, dentro de igreja, todo homem soberbo, um dia ele vai cair. Um dia. Porque a soberba, ela precede a queda. Porque a soberba cega a pessoa. Ah, não, nunca vai acontecer comigo. É igual o roubo. O primeiro roubo que a pessoa vai lá, ele ganha confiança, porque o primeiro não deu certo. Na segunda, na terceira, alguma coisa acontece com ele, ou sempre alguma coisa vai chegar que vai dar errado. Por quê? Porque a primeira que ele fez deu uma autoconfiança nele, soberba. A soberba precede a queda. Então se você tem uma perspicácia dentro da tua vida, você vai se analisando, peça a Deus, vai tirando isso. Deus arranca isso de mim, eu não quero ser assim, porque a soberba impede de você ver o perigo na tua frente. Porque você se acha tão grande, tão especial, que seria impossível aquilo atingir você. Não é impossível. Todos os grandes homens, vamos falar de política ou de jogadores de futebol, para um pouco nos escândalos que aconteceram. Sempre foi por coisas, entre aspas, pequenas, que parecia que ninguém ia saber, parecia que ninguém ia ver. Sempre. Por quê? Porque o diabo vai dando, ele vai alimentando o teu ego, ele vai alimentando você, vai alimentando a tua soberba. Aí chega uma hora que ele vem e pede tudo de volta. Segunda vez, vai lá Davi, manda trazer essa mulher. Davi dorme com essa mulher e ela volta para a casa dela. Agora imagina a cabeça dessa mulher, eu não quero falar nada, mas Davi está lá. Para ele é o reizão, ele é o todo-poderoso e nada vai acontecer. Aí mandam avisar ele que a mulher está grávida. Terceiro aviso. A mulher está grávida, era grande oportunidade de Davi se colocar diante de Deus e pedir perdão a Deus e pedir perdão diante da família daquela mulher. Era o caminho que ele poderia ainda. Você percebe uma coisa? Presta atenção aqui, ó. Você está acompanhando um pouquinho, passo a passo. A Bíblia diz lá em Jó que um abismo chama o outro. Você percebe que um abismo
vai chamando o outro. Quando você faz uma coisa errada, presta atenção. Sempre quando você entra por uma porta que é um caminho errado, sempre haverá outras portas que também vão te levar para aquilo. E ali vai abrindo outras portas, vai abrindo outras portas. Depois, você vai perceber que a última porta é um labirinto e você não vai conseguir mais voltar. Então essa palavra, certamente Deus está querendo falar com alguém aqui. Volta enquanto dá tempo. Que vai chegar o momento que não vai ter mais tempo de você voltar. Aí você pode dizer, mas pastor, eu vou morrer. Eu nem estou falando de morte, eu estou falando de acontecer algo tão profundo na tua vida para mudar toda a tua história, até da tua família. Então ainda dá tempo para você entrar e não conseguir voltar mais. Deus, Ele nos trouxe aqui, e Deus não fala com quem não está, Deus fala com quem está. E conforme eu estou falando para você, Deus também vai falando comigo, porque há uma sentença em mim quando eu falo. Há uma sentença dada em mim também quando eu estou falando para você, então é para nós isso. Ele teve oportunidade, ele falou, em vez de chegar lá e pedir perdão, não, vou pedir perdão, fiz isso com ela, vou chamar o marido dela, não. Ele começa a tramar agora para passar o pano, para encobrir o seu pecado. E aqui já começa a prejudicar, olha só como ele começou, um olhar. Agora ele já está encobrindo algo fora de todo o contexto social. Por causa de um olhar. Por isso que Jesus disse, é melhor você entrar no céu com um olho só. Porque se um olho te condenar, arranca ele. O que ele está querendo dizer? Você tem que arrancar um olho? Não é isso. Mas se o teu olhar está te afastando de Deus, afasta disso. Larga isso para lá. Ah, pastor, tem hora que você precisa mudar até de serviço. Tem hora que você precisa perder até aquele serviço que está dando dinheiro, perde aquilo lá. É melhor você perder um dinheiro ali do que você perder a tua salvação. Ah, eu estou indo muito no serviço lá, e lá tem uma moça que me recebe lá, de um jeito todo diferente, uma roupinha meia culta, aí você vai todo delicada, mostra toda a atenção para você, e você sabe que aquilo, se você abrir a guarda, você vai cair. É melhor você falar assim, se você tiver um patrão, fala, patrão, manda outro. Ou se não, você chegar para falar, olha, toma aqui, dona, eu estou entregando o serviço aqui, eu estou embora, arruma outra pessoa, tá? Ou se a senhora quiser, eu arrumo outra pessoa. Ela não vai entender nada, mas você sabe o que está acontecendo. Porque enquanto nós estamos caminhando, o diabo está preparando laços à nossa volta. E você precisa estar atento. Discernimento de Deus, aonde eu entrar, aonde eu vou, você sabe. Davi tinha toda a oportunidade de não entrar, pois bem, ele vai lá, e agora ele quer fazer algo pior ainda. Ele falou, traga o marido dela. Olha só, para quem acompanha a história, ele fala, traga o marido dela, pode dizer assim, Davi vai pedir perdão para ele, Davi é gigante. Não, na mente de Davi estava assim, eu vou trazer o marido dela, eu vou trazer ele para jantar, eu vou embebedar ele, ele vai ficar bêbado, ele vai descer para a casa dele, ele vai dormir com a mulher dele, e aí a gravidez da esposa nunca vão desconfiar dele. Olha a trama que ele tramou na sua mente. Você vê que quanto mais eu vou me afastando de Deus, mais trama do diabo eu vou tendo. Já percebeu? Quanto mais eu vou me afastando, mais a minha mente vai, ela vai viajando. Ele fez algo, irmão, terrível. Era simples, era só chegar lá, conversar, pedir perdão, pagar o que ele tinha que pagar, enfim, era simples. Tem hora que você precisa parar, porque se você não parar, vai piorar as coisas. E isso é um aviso aqui para algumas pessoas. Deus te trouxe hoje aqui para te dar mais um alerta. Para, porque se você continuar, vai ser muito difícil você sair de onde você estava. Então ouça a voz de Deus, porque quanto mais você vai fazendo, você vai manipulando a tua mente. Não, vou fazer isso, ninguém vai saber. Não, vou fazer isso, não, ninguém percebeu. Eu vou fazer isso, não, ninguém viu. E ele foi, trouxe o marido, levou ele para a sala do jantar, embebedou o moço, deu muita bebida para ele. O moço ficou bêbado. O rei olha para ele e diz assim, vai para tua casa e descansa lá com a tua mulher. O rei vai para o quarto dele sossegado. Na mente dele, ele diz assim, eu resolvi o problema.
Deixa eu só falar mais uma coisa aqui para você. Coisa errada não se resolve colocando situações onde não é. Coisa errada se resolve você enfrentando ela e parando de errar. Não tenta maquiar o erro. Enfrente o erro. Porque quanto mais você maquiar o erro, mais fundo você vai ficar dentro do teu erro. Não pense. Eu soube uma história no Brasil de uma família cristã, uma família, e que depois de 30 anos eles estavam num domingo em casa jantando, bate alguém na porta, e quando chega um rapazote, já de barba, e ele olha, como é o seu nome? Aí ele fala o nome dele, fala, o senhor é meu pai. Só que a idade dele, ele já estava casado. Passaram-se mais de 30 anos. Um dia, vem à tona. Então não pense você, eu estou fazendo, não vai dar nada não. Deus está nos alertando aqui. Para. É melhor parar agora, que Deus está te avisando, para não ficar pior. Para. Perca o emprego, muda, Deus vai abrir a porta para você. Mas é melhor você parar do que você enfrentar. É melhor. Davi chama. Davi vai dormir. Ah não, ele está bem. Ele está bem, está tudo bem com ele. Amanhã, a mulher dele vai falar, não, deu tudo certo. A mulher dele só vai falar assim, ó, deu tudo certo, tudo certo. Aí ele vai ficar feliz. Davi acorda, olha só. Davi acorda, quando ele abre a porta do salão dele, quem que está deitado na porta? O rapaz. Ele estava deitado na porta. Ele não foi. E ele levanta ele assim, o que você está fazendo aqui? Por que você não foi para a tua casa dormir com a tua esposa? A resposta dele, irmão, é de arrebentar. Ele diz assim, ô meu Senhor, olha a resposta dele, irmão. Olha só, às vezes você está tome muito cuidado, porque às vezes você está sendo inocente em algumas coisas, e quando você é inocente e alguém está maquinando, o julgamento é muito mais pesado. Olha só, ele chega assim e fala assim para ela, ele fala assim, o que você está fazendo aqui? Por que você não foi para tua casa, deitar com a tua esposa? Ele diz assim, ô meu Senhor, como é que eu poderia ir para casa? Olha só, se os meus irmãos estão em guerra, estão lá lutando, como é que eu poderia ir? Não, meu Senhor, eu fiquei aqui na porta. Olha a resposta dele. Nem os planos de Davi deu certo ali. Davi, em vez de parar ele ali, pegar ele, falou assim, rapaz, deixa eu falar uma coisa para você, eu queria te pedir perdão, eu fiz uma coisa, você pode pedir o que quiser, contar a história para ele. Ele de novo teve a oportunidade. Você vê que Deus vai dando, mas parece que a gente não entende. Parece que os nossos olhos se fecham. E Deus vai dando, e cada vez que Ele vai dando oportunidade, mais afundando a gente vai ficando, mais fundo nós vamos ficando, mais profundo vai a nossa caminhada. Em vez de Ele parar, tudo bem, não deu certo, olha só, tentei fazer isso, não deu certo, tentei trazer isso, não deu certo, embebedei ele, propositalmente não deu certo, então já estou entendendo, é Deus falando comigo, não, Ele está tão cego para esconder alguma coisa, que Ele, em vez de ir lá, e ir pelo caminho certo, você sabe por que o diabo não quer que você vá para o caminho certo? Porque o caminho certo é mais simples do que você imagina. Mas ele põe tanta coisa na tua mente que você prefere continuar no caminho errado. Se ele tivesse ido, seria mais simples. Ia ter um preço a pagar? Com certeza. Ia sofrer alguma coisa? Com certeza. Mas seria mais simples do que poderia acontecer mais para frente. Ele vai... E agora, em vez de ele pedir perdão, me desculpa, o que ele faz? Ele manda uma carta, ele pega o coitado, ele pega o rapaz ali, ele pega Joabe, Urias, ele pega Urias, escreve uma carta, obrigado, ele escreve uma carta, olha só, dizendo assim, ponha Joabe, né? Urias, obrigado, só para ver se o senhor está atento. Ponha Urias na frente, porque como que eram as batalhas? Tinha os primeiros, o segundo e as terceiras fileiras. Quem estava, não sei se você já assistiu filme ou série de
de guerra, né, de medieval. Então tem a primeira, segunda, terceira. Quem está na frente, irmão, é o que vai morrer primeiro. E ele escreve assim para ele: vai e coloca Urias na frente e dá para o próprio Urias levar para Joabe. Ele pega a carta dele. Olha, irmão, que maldade. Ele estava indo todo feliz dizendo assim: eu estou servindo o meu rei. Ele pediu até para levar uma carta. Eu estou indo todo feliz. Aquela carta era a sentença de morte dele, irmão. Mas ele não teve oportunidade de parar com isso. Você vê que quando você não volta atrás, as coisas só vão afundando. E ele foi. E quando Joabe lê a carta, põe ele na frente, põe Urias na frente, e o que acontece? Ele morre. Davi matou Urias. O tempo passa, ele manda trazer a mulher para morar com ele. E ele tem um filho. E esse filho morre. O tempo passa, eu estou indo para o final, e de repente Davi esqueceu de tudo que aconteceu. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não se esquece. Por isso, não brinque com Deus não. Que Deus não esquece. Ele tá tudo bom, já passou tudo aquilo. Tá lá a mulher agora com ele. De repente vem um profeta, por nome Natã. E Davi recebe ele alegre. Ô, Natã, vem para cá. E Natã fala para ele: ei, deixa eu contar uma história. Tinha um homem com uma fazenda muito grande. Do lado dele, ele tinha muitas ovelhas, muitas. Do lado dele tinha um fazendeiro pobre, só tinha uma ovelhinha. O fazendeiro rico recebeu os amigos, lá de Minas, de Caratinga. Recebeu os amigos. E ele, em vez de pegar uma ovelhinha aqui, ele foi e roubou a única ovelhinha do fazendeiro pobre para dar para os amigos dele. Aí o profeta pergunta: o que merece esse homem? Davi, ainda cego, sem olhar para ele, ele levantou e disse assim: este homem merece morrer. Você vê que a sentença saiu da própria boca dele. Você não está percebendo, mas a sentença da tua vida está saindo da tua boca. Porque quando eu fico cego do pecado, a sentença quem dá sou eu mesmo. Ele diz: ele merece morrer. Aí o profeta olha para ele e diz assim: pois bem, rei, esse homem é o Senhor. Quando ele diz isso, aí ele cai em si. Aí ele cai em si: eu pequei. Aí ele volta lá atrás: eu pequei, sou eu mesmo. Aí é como parece que o HD dele abre e ele lembrou de tudo que ele fez, das oportunidades que Deus deu para ele. E o profeta diz assim: fica tranquilo, rei, o senhor não vai morrer. Aleluia. Você não vai morrer, mas a espada nunca mais vai sair da tua casa. Deus perdoou Davi, mas a consequência de Davi, certamente você já ouviu falar. Davi tinha muitas mulheres. Um filho dele pegou todas as mulheres, que daí Deus foi falando o que ia acontecer, e usou essas mulheres na frente de todo Israel. Um irmão abusou da própria irmã, e o filho agora começa a perseguir o próprio pai. O pecado é mortal. Você pode ter a salvação, mas como é que você quer viver a tua vida dessa maneira de pecado? Deus nos trouxe aqui para nos alertar. Para, por favor, em nome de Jesus. Não permita que o diabo te engane, não. Para, por favor. Para, olha a tua família, olha os teus filhos, olha você, olha a tua saúde. Para, está fazendo mal para você. Você está brincando com Deus. Você está brincando com Ele. Você conhece a palavra, já foi na igreja, já veio na igreja.
Parou de congregar, não é que parou de vir aqui não, parou de congregar. Ah não, porque agora, moço, e se Deus hoje fecha a porta para você? Ah pastor, Deus não faria isso. Eu vou te dar só um aviso. Olha, que se eu sou pai, se eu sou Deus, eu trancava, para provar que eu amo você. Agora, parece que Deus, o que Ele deixa? As coisas acontecerem. Deus trouxe algumas pessoas aqui. Volta para o caminho que você sabe. Volta para o caminho que você conhece. Chega de brincar com o pecado. Hoje você pode não estar perdendo nada, mas hoje Deus está colocando em juízo a tua vida aqui essa noite. E eu estou falando para quem conhece a palavra. Quem sabe a primeira vez que você está me vendo, a primeira vez que você está ouvindo. Pastor, mas que palavra dura. Irmão, de novo, eu não tenho compromisso com o que você pensa, o que você acha. Eu tenho compromisso no que Deus tem para falar com você. Essa palavra eu venho orando nela essa semana toda para trazer ela aqui. O que adianta deixar você confortável? Não, fica tranquilo, Deus vai aumentar teu serviço. Não. As coisas podem começar a mudar a partir de hoje. Ai, pastor, aí você começa a vir de novo para a igreja. Aí eu te faço uma pergunta: por que você não volta para os caminhos do Senhor agora que está tudo bem para você? Aí eu estou falando às vezes de família, de pais que deixam os filhos, que trocam tudo por trabalho e não tem uma comunhão com Deus. Chega uma hora que a conta vem. Não, para terminar, olha aqui para mim agora. Vou pegar a caneta. Olha aqui. O que eu vou falar é para você e é para mim, tá? Tudo que você semear, você vai colher. Tudo. Hoje, seus filhos podem estarem pequenos. Ah não, a tua vida parece que está tão boa, mas vai chegar a hora que Deus vai confrontar você. Então hoje Deus está falando com você de uma forma muito especial, como o pai que Ele é. Porque o pai que ama, Ele corrige. O pai que deixa o filho fazer tudo, não é um bom pai. Pai eu quero, toma, pai eu vou, vai, pai. Não, o pai que ama, ele põe regra. Não vai, não vou te dar. Eu posso te dar, eu quero, mas não vou te dar. E hoje, eu quero que esse Deus estabeleça na tua vida o mesmo conceito de pai que você quer ser para os teus filhos. O mesmo conceito de pai que você quer ser para os teus filhos. Chega, hoje é o dia que Deus escolheu para você. E se Deus trouxe hoje aqui, se quem sabe você apareceu por aqui, que bom que você veio. O pecado é mortal. Está na hora de você voltar. Porque do jeito que está, parece que eu estou falando aqui, para algumas pessoas, parece que está entrando aqui e saindo aqui. É isso que o diabo quer mesmo. Isso. É exatamente assim. Viver a vida. Viver a vida. Vai vivendo, vai vivendo. Não dá nada, não. Fala mal de igreja, fala mal de pastor, fala mal de tudo. Vai falando. Uma hora, a conta vai chegar. Todos nós estaremos de frente diante de Deus. Eu vou entrar em juízo. Se eu estou agindo com vocês de forma leviana, se eu estou agindo com vocês de forma mentirosa, vai chegar o juízo para mim. Como pai, como marido, como esposo, vai chegar. E para você também. Não se engane não. Você está aqui nos Estados Unidos, ninguém está me vendo, estou longe do Brasil, nego. Deus está de olho em você. Ele sabe exatamente o que você podia fazer e não está fazendo. Você sabe o que poderia fazer e não está fazendo. Hoje é dia que o Senhor está falando com você. O pecado é mortal. Amém?